E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre este livreto aqui publicado pela editora Companhia das Letras, que tem como autor Ailton Krenak, A Vida Não É Útil. E esse é um livro muito interessante, ele tem uma série de particularidades e eu vou esmiuçar esse livro daqui a pouquinho. Vou inclusive mostrar que esse é um indígena muito sábio e que conhece inclusive Foucault, e eu vou então falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria então fazer algumas observações. Primeiro é dizer que eu tenho uma playlist, tenho muito material já publicado no canal, seja sobre Foucault, seja sobre o campo da ética, né? Quer dizer, eu tenho abordado alguns autores, autoras que falam sobre questões do nosso mundo contemporâneo, e hoje então eu vou falar pela primeira vez sobre Ailton Krenak, sobre filosofia indígena. A segunda observação é que essas obras de arte que estão todas aqui foram feitas por mim durante a pandemia como forma de entretenimento, como forma de experimentar um pouco de alegria e de prazer, né? É óbvio, são obras simples e típicas de um artista amador como eu sou, mas elas estão aqui enfeitando o meu cenário. E por fim, você deve ter percebido que eu estou com uma camiseta com uma obra de arte de um pintor que eu gosto muito, né? Que é Monet, né? Um pintor do século XIX, pintor francês do século XIX, conectado ao movimento impressionista. E eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esta é uma tela que faz parte da exposição permanente do MASP, Museu de Arte de São Paulo, que fica na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, né? Então, se você gosta de arte como eu, não deixe de visitar o MASP. Tem 4 quadros do Van Gogh, tem vários quadros do Monet, de Edgar Degas, Toulouse-Lautrec. Além do Monet, tem também quadro do Monet. Então, tem bastante coisa lá, né? Então, visite esse museu e você vai se surpreender. Há vários desses clássicos para você poder entrar em contato, ter uma experiência estética, né? Eu me lembro de um dia que eu estive no MASP e vi uma exposição sobre Cândido Portinari. Eu chorava diante de um dos quadros do Portinari, de emoção e de alegria de ver um desses clássicos. Quem sabe você vai ter uma experiência assim também. Vamos lá então para o nosso assunto de hoje, que é Ailton Krenak. Então vamos lá, quem é ele? Ele é uma importante liderança indígena da etnia Krenak, que vive às margens do Rio Doce, que foi vítima desse acidente ecológico que nós tivemos não faz tanto tempo assim. Ele tem sido uma voz de resistência a esse processo, infelizmente, de forma cada vez mais acelerada, de depredação ambiental, que está conectado ao estilo de vida ocidental e branco. O Ailton Krenak não escreve livros ou textos. O que ele faz? Ele faz intervenções orais. Essas intervenções orais são transcritas e transformadas em livro. E você vai ver que vale muito a pena transformar as falas dele em livros para poder tornar acessível a maior quantidade possível de pessoas, porque ele tem muita coisa importante para dizer e ele tem um estilo extremamente direto e fala coisas muito importantes para todos nós. Eu diria que ele é um filósofo indígena. Aliás, essa é uma tendência bastante interessante da filosofia na atualidade, que é de ouvir vozes, as mais variadas vozes possíveis, né? Essa ideia de que, né, tem até a música do Caetano Veloso, né, que brinca, né, que só é possível filosofar em alemão. Não, é possível filosofar em português e é possível filosofar também em Krenak. E a gente então vai ouvir a voz desse filósofo, entendendo a figura do filósofo como alguém que ama a sabedoria, e lembrando que a palavra sabedoria não designa um conhecimento abstrato, mas designa um saber fazer, uma sabedoria para fazer algo.
E o Ailton Krenak é uma pessoa extremamente prática e objetiva, e isso torna o seu pensamento muito legal, muito interessante, muito atraente para nós. Eu diria, em síntese, que ele tem um estilo simples, direto e assertivo. E eu usaria naturalmente a metáfora de um arqueiro que lança a sua flecha e essa vai direto ao ponto. É assim que ele filosofa, né? Ele vai direto ao ponto, ele fala as coisas de forma aberta, clara, objetiva, e isso é muito legal. Alguns destaques dessa coletânea. Então nós temos aqui palestras, entrevistas e, quando a gente entra no ano de 2020, em função da pandemia, lives, né? Quer dizer, transmissões feitas utilizando tecnologia digital para evitar a aglomeração de pessoas, para que elas não se contaminem com o coronavírus. Todas as palestras, entrevistas e lives foram realizadas deste livro entre 2017 e 2020. Então, eu vou destacar algumas ideias, ou algumas frases, ou alguns temas, né? Como você quiser entender aí, né? Primeiro, olha isso, nós não comemos dinheiro. Naturalmente que isso aqui não é uma fala literal, é uma crítica ao consumismo, o estilo consumista do mundo contemporâneo, não é? Quer dizer, as pessoas estão obcecadas por trabalhar, por ganhar dinheiro, por acumular. Lógico que a grande massa de trabalhadores não consegue acumular, aliás, não consegue atingir o mínimo para a satisfação das suas necessidades mais elementares, mas temos pessoas muito obcecadas por acumular, né? E muitas vezes essas pessoas morrem deixando uma fortuna que ela se matou para poder acumular durante toda a sua vida, e isso naturalmente não faz sentido nenhum. E ele diz coisas do tipo: quem quiser que procure a segurança dos bunkers, né? Se referindo naturalmente àqueles locais que foram construídos para aquelas pessoas que tinham medo, por exemplo, das bombas atômicas, né? No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, as décadas posteriores, imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, vivemos na Guerra Fria e existia o tempo todo a gente estava vivendo com medo de que pudesse acontecer um conflito, uma guerra nuclear entre Estados Unidos e então União Soviética. Então, algumas pessoas construíram bunkers, fortalezas subterrâneas para poder se esconder de guerras e especialmente de uma guerra nuclear. Tá bom, então se você quer segurança, se você não pode lidar com aquilo que é imprevisto, vai procurar os bunkers. Outra coisa, ele diz assim: quem quiser pode ir para outro planeta, mas deixe este planeta viver em paz. Porque parece que as pessoas não atentaram para o fato de que nós estamos destruindo este planeta. O nosso planeta cada vez mais caminha rumo a um colapso ambiental, né? Você pega, por exemplo, eu moro num bairro de Londrina, que quando eu cheguei aqui em Londrina, no final dos anos 80, isso aqui era simplesmente um conjunto de fazendas, né, de propriedades rurais, e hoje ele está cheio de prédios, talvez a área mais urbanizada e mais populosa da cidade onde eu moro. Isso num período aí de 30 anos, né? Você vai de um local inabitado para um lugar densamente habitado, e haja concreto para colocar neste lugar. Então estamos destruindo o nosso planeta, estamos cada vez mais sentindo calor, estamos cada vez mais sofrendo com a mudança climática, estamos cada vez mais alienados das árvores, dos rios, da natureza. E se você quiser, siga o conselho de Ailton Krenak, né? Ele naturalmente está se referindo a essas pessoas que estão planejando viagens coletivas para outro planeta e estão explorando a possibilidade de um dia morar em um outro planeta, né? Quer dizer, o ser humano já não está feliz de estar destruindo este planeta, está pensando em colonizar outros e quem sabe destruir outros também. Outra coisa, outro alerta: consumimos comida envenenada e artificial e que nos torna dependentes dela.
né? É interessante isso, nós sabemos disso, mas não atentamos para isso, né? Comemos mal, comemos comida de má qualidade, exatamente porque não cultivamos a nossa própria comida, exatamente porque preferimos alimento processado e industrializado. Ele diz também que existe uma vitalidade que pulsa na natureza, né? Quer dizer, naturalmente isso é típico de alguém que vive no seu cotidiano em contato com a natureza. Outra coisa que ele fala e que eu gosto muito é que ele vive uma vida guiada por sonhos, né? Não sonhos no sentido metafórico, mas sonhos no sentido literal, né? No sentido mesmo que é utilizado no âmbito da psicanálise, né? Quer dizer, a gente sonha e esses sonhos eles são orientadores, né? No caso do Ailton Krenak, esses sonhos são importantes para orientar a vida, ou seja, é importante sermos guiados não apenas pela nossa consciência, pela nossa racionalidade, mas é também importante que sejamos guiados pela nossa intuição, pela nossa corporalidade ou pelo nosso inconsciente. Krenak faz parte, né, de um povo, de uma tribo, de um grupo indígena, que é um povo de pescadores e caçadores. Por isso eles precisam de um amplo espaço da natureza e nós ocidentais temos muita dificuldade em entender isso, né? O tempo todo a gente escuta as pessoas falando, né? Para que o índio precisa de tanta terra? Vamos reduzir a territorialidade dos índios. Mas como é que você vai pescar e caçar num espaço físico, natural, restrito? Ele diz que nós vivemos para celebrar e a natureza, ou seja, ele diz o ser humano existe para cantar, dançar e sonhar, ok? A vida está ruim para você? Talvez porque você não viva naturalmente um estilo de vida como eu, né? Próximo à natureza, onde o canto, a dança e o sonho fazem parte do dia a dia, não são simplesmente uma excepcionalidade. Outra ideia que aparece nesse livro que eu gosto muito ele fala de outras vidas, outras formas de vida, né? Não sei se o ser humano percebeu já, mas parece que a maioria não. Existem outras formas de vida junto conosco neste mundo. E o indígena não pode se esquecer disso porque ele celebra, ele concebe uma parentalidade com os animais, com as plantas, com os rios. Naturalmente, se você é parente da árvore, se você é parente do rio, se você é parente de um grupo ou dos animais de forma geral, você naturalmente não vai esfaquear o seu parente, ou você não vai maltratar o seu parente, né? Ou você não vai oferecer algo ruim a esse parente, né? Quer dizer, essa ideia de cuidado com a natureza tem a ver com essa concepção de que eles são também natureza e são outras formas de vida e também nós temos uma parentalidade com eles. Então por isso é possível falar com árvores, conversar com árvores, ouvir as árvores, aconselhar-se com as árvores. Por quê? Porque tudo é natural e tudo é uma criação contínua, quer dizer, onde existe vida o tempo todo, essa vida está sendo criada, está sendo gerada, está sendo nutrida, está sendo recriada, ela mesma está pulsando vitalidade. Então o Ailton Krenak até brinca com a gente, que ele diz que o índio não encontra dificuldades para fazer confinamento porque ele está ligado à natureza. Ele fala assim, ó, você me desculpa, você está reclamando de ter que ficar em casa? Eu não. Hoje de manhã eu levantei cedo, plantei uma roça de milho, de mandioca, passeei no meio da natureza, visitei o rio, né? Então naturalmente, para quem tem um estilo de vida como o estilo de vida indígena, ficar em casa com os seus parentes não é um problema, ele tem muito espaço e tem muito o que fazer, né, nesse espaço natural no qual ele está. Ele também se coloca de forma muito severa contra a política de morte de governos contemporâneos, o que ele chama de necropolítica. Ele critica severamente o dualismo humano versus natureza, porque quando a gente vê a natureza como algo distinto de nós, né, é bom lembrar, nós somos natureza, nós somos seres vivos, nós somos animais
e a gente se esquece facilmente disso, né? Tentamos negar a nossa animalidade o tempo todo. Então essa dualidade sempre nos coloca, ocidentais, no lado daquele que domina e depreda a natureza. Quando você está numa relação de continuidade com a natureza, você então cuida da natureza como de fato os índios conseguem fazer. E eu quase fui à loucura quando eu vi o Krenak citando Foucault, ninguém menos do que Michel Foucault. Ele cita o livro Vigiar e Punir, e ele pinça dali uma ideia muito importante do Foucault, que diz que o ser humano, né, o Foucault naturalmente critica essa ideia também, e também o Ailton Krenak, né, dizendo que o ser humano só é útil quando é produtivo, né? E ele está dizendo, isso aqui faz parte de uma frase tirada aqui de uma das falas dele: a vida não é útil, né, no sentido de que as pessoas ficam muito preocupadas com o ócio, né, porque com o ócio a gente cria, com o ócio a gente pensa, com o ócio a gente medita, com o ócio a vitalidade vem, ela pulsa. E quando você está obcecado por trabalhar, por estar entretido, você não tem tempo para pensar. Então ele está criticando o produtivismo das sociedades capitalistas. E ele diz assim, ó, nós temos que parar de vender o amanhã, né? Estamos vendendo o amanhã, estamos vendendo o nosso futuro, estamos condenando o nosso futuro, estamos acumulando hoje para ter amanhã e estamos matando o nosso hoje. Ele também faz severas críticas à educação branca ocidental, porque diz que ela é uma ofensa à liberdade de pensamento, né? Talvez as nossas escolas estejam ensinando os nossos alunos a serem meros repetidores de pensamento alheio e não a serem produtores, criadores de ideias e de pensamentos, certo? Enfim, a vida não é útil, a vida é fruição, é desfrute, é alegria, a vida é para ser vivida. Isso é filosofia de primeira qualidade. Isso é filosofia do calibre de qualquer outro nome da filosofia ocidental, tá bom? Eu espero que você se inspire aí, como eu me inspirei, no Ailton Krenak. Espero que isso possa ajudar você e a todos nós a mudarmos o nosso estilo de vida, né? E aprendermos a cuidar do nosso planeta e de todas as formas de vida existentes. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal e, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like e coloque aí as suas impressões, as suas manifestações, o que você achou desse vídeo, o que você achou da filosofia do Ailton Krenak, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.